Olá, meus amigos, gente querida do meu coração, tudo bem? Boa noite. Boa noite já, boa noite, tá? Eu ia falar boa tarde, mas boa noite, tá bom? Hoje vamos falar de Bíblia, né? Entendeu? Vamos falar da Bíblia, vamos falar de 5 coisas que a Bíblia proíbe, mas nós ainda fazemos. O que serão essas coisas, né? A primeira aqui eu acho que tem mais a ver com questão de cultura, né? Então vamos lá. A Bíblia é considerada por milhões de pessoas como um livro sagrado e fundamental para oferecer orientações morais e definições de crença. Ou seja, a Bíblia para os cristãos é o maior manual de fé, entendeu? E não podemos negar que dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, existem ensinamentos de vida, ensinamentos para uma vida, que se você seguir, você vai ter uma vida boa, você vai ter uma vida próspera, né? Na Bíblia tem vários ensinamentos sobre prosperidade, sobre boa convivência, sobre respeito, né? E que infelizmente nós não seguimos, né? A maioria de nós nem conhecemos a metade da Bíblia, né? Principalmente os cristãos, os evangélicos, né? Que dizem que a palavra é evangélico, a palavra é evangelho, assim, são tidos como evangélicos, mas não conhecem bem os evangelhos, né? Falar sobre esses aspectos bíblicos é sempre um tópico sensível. No entanto, nada impede que possamos dar uma olhada em algumas considerações históricas e culturais. Tá? Aliás, ao fazer isso, fica fácil compreender a razão de ser ou o que estava por trás de várias proibições. Não é isso? A primeira, que eu já adiantei já adiantei aqui a minha opinião e é mesmo que está por trás disso aqui, né? É comer carne de porco, entendeu? A proibição de comer carne de porco está escrito lá em Levítico 11, 7 e 8, tá bom? A proibição bíblica de não comer carne de porco tem mais a ver com a cultura judaica. Para eles, os porcos são considerados animais imundos. É por isso que o próprio Jesus e outros apóstolos que eram judeus não comiam essa carne. Aliás, isso também é algo praticado pelos muçulmanos. Gente, carne de porco é considerada imunda não só pelos judeus. Várias culturas do nosso interior também, nosso interior da caipira, várias pessoas consideram a carne de porco, eles chamam de remosa, né? Não comem carne de porco ou não gostam, ou fazem bem cozida, bem frita, entendeu? Dizendo que a carne de porco é suja, que tem bichinhos. Particularmente, eu acho que é uma carne como qualquer outra, né? Embora tenha estudos mostrando a composição da carne de porco, né? Mas é uma carne saudável, é uma carne até mais saudável que a bovina, né? Depois vamos trazer algum estudo falando disso. Mas os judeus, eles não comem carne de porco pela proibição bíblica, porque era da lei judaica, era do judaísmo, né? Da cultura e da religião judaica. Tá bom? E Jesus era judeu, né? Entendeu? Segunda,
Não buscar por adivinhadores. Levítico 19:31. A proibição para não se buscar por adivinhadores, feiticeiros e leitores de mão, por exemplo, tem duas razões de ser. A primeira é que isso era associado a espíritos malignos. A segunda é que, da mesma forma como acontece hoje, os aproveitadores e exploradores da fé alheia sempre estavam disponíveis para enganar os mais humildes. Entende? Então, Deus deixou esse mandamento para que não busque por adivinhadores. Não busque por adivinhadores, por leitores de mão, por cartomantes, entendeu? Porque essa era uma forma de enganar o povo, corromper o povo. Da mesma forma que acontece hoje, né? Hoje em dia, o que acontece na maioria essas denominações neopentecostais por aí, como a Universal e outras aí. A Universal é a maior delas, né? É usado, eu não sei se lá dentro eles usam adivinhação, mas se não usam a adivinhação mesmo, de verdade, de fato, que é a tal da magia, né? Eles usam um ator, né? Se passando por adivinhador, como forma de enganar as pessoas, enganam várias pessoas, né? Que eles chamam de descarrego, culto da libertação, entendeu? E as pessoas são enganadas e realmente a libertação não acontece. Quando acontece a libertação, acontece por misericórdia de Deus, porque pela fé da pessoa, né? Porque Deus é misericordioso, né? Terceira coisa, não misturar animais, plantas e roupas diferentes. Está em Levítico 19:19. Não entendi. Em um primeiro momento, até podemos achar estranha a proibição de criar animais diferentes juntos ou plantar no mesmo jardim plantas distintas. Apesar de a Bíblia não dar uma justificativa plausível para essa e tantas outras proibições, uma das explicações mais aceitas é que isso poderia ocasionar alguns problemas. Por exemplo, uma planta pode acabar impedindo o desenvolvimento de outra ou atuar como uma erva daninha para a vizinha. No caso dos animais, é bem provável que a recomendação proibitiva tenha mais a ver com a questão de transmissão de doenças e com a possibilidade de eles terem uma relação sexual dando origem a uma espécie que representaria algum problema para o meio ambiente. Em algumas espécies, cientificamente é comprovado, isso realmente acontece, mas na maioria das espécies não. Os animais, eles têm instintivamente eles têm um discernimento para saber qual o bichinho é da espécie dele, da mesma espécie dele, né? Então, isso não acontece. Senão não poderíamos criar. Ou como hoje em dia eu vejo várias fazendas, vários sítios, pato com galinha, cachorro com gato, vaca com cavalo e por aí vai. Entre outras misturas que eu vejo por aí, entendeu? E eles não cruzam entre si. Então isso é mais eu acho que seria mais uma crença da época, né? Entendeu? Mas em alguns casos acontece sim, entendeu? Em casos que os animais se parecem muito, como um cavalo, sei lá, uma mula.
Até hoje eu não sei essa diferença, mas eu sei que acontece casos assim. Ou ainda de essa prole nascer parecendo um monstrinho alienígena. Já quanto a misturar roupas de tecidos diferentes, ninguém sabe exatamente o motivo. Bom, Jesus uma vez, ele dando o sermão, eu lembro que ele falou algo assim parecido, que não se pode tecer um remendo com tecido novo numa roupa velha. Senão, o tecido velho ia rasgar em outro lugar e não ia adiantar de nada, né? E isso acontece, tá bom? Quarto, se divorciar. Marcos 10, 7, 12. Como é possível imaginar, a Bíblia trata o matrimônio como uma obra divina. Se duas pessoas se casaram, foi porque Deus assim quis e ponto final. Contudo, é interessante observar que naquela época casamentos por amor eram uma raridade. Além disso, com o passar dos séculos e o amadurecimento do pensamento da Igreja e as próprias necessidades da sociedade, essa situação começou a mudar. Eu até tenho um vídeo no canal falando disso, entendeu? Na própria lei de Moisés, na própria época de Moisés, né? Não, na própria. Eu tô me equivocando. O próprio Jesus, que veio bem depois de Moisés, né? Ele disse que se a mulher, por causa da dureza de corações daquele povo daquela época, né? Em todas as épocas, não é só daquela época dele não, todas as épocas acontece. Por causa da dureza de coração, era permitido o desquite, o divórcio, entendeu? Então, podia sim divorciar. Não era o recomendável, mas podia, né? Mas a Bíblia trata o matrimônio como uma obra divina. Foi Deus que instituiu a família, né? Desde o começo do mundo, Deus fez o homem para a mulher para o homem, e mandou, através do matrimônio, da união entre os dois, perpetuar a raça humana no mundo, entendeu? Ou seja, crescer e multiplicar a terra. Multiplicai-vos na terra, né? Entendeu? Mas aí as coisas foram mudando e deu nisso que nós vemos hoje, né? 5. A mulher não deve ensinar as escrituras e deve usar roupas discretas. 1 Timóteo 2, 9 e 12. Uma das recomendações bíblicas é que a mulher seja submissa ao homem. Aliás, no versículo apontado, existe a observação para que ela aprenda em silêncio. Não ensine as escrituras e não tente ensinar as autoridades e não tente usar de autoridade sobre o marido. Nesse caso, a explicação tem mais a ver com a cultura de um povo do que com a crença. Tá bom? Tem mais a ver com a cultura da época, aquele povo. De quando foi escrito esse texto, tinha esse tipo de cultura. Tá bom? Tradicionalmente, a Bíblia foi escrita por homens em um contexto extremamente machista. Por isso mesmo, são raras as mulheres que se destacaram ou que tiveram relatos detalhados sobre seus feitos na Bíblia, com poucas exceções. Naturalmente, essa ideia de superioridade masculina acabaria sendo refletida nas linhas sagradas das Escrituras. Então, esse ensinamento aqui de 1 Timóteo
9 a 12, 2, 9 a 12, tem mais a ver com a cultura da época e não com uma proibição de todos os templos. Mas a igreja pegou isso como modelo e prega isso até hoje, né? Sexto, viajar sem levar nada, nem sequer uma bolsa. Lucas 10:4. Isso aqui não é uma proibição, tá? Mas vale a pena dar uma olhada na questão. Quando Jesus recomendou que seus apóstolos viajassem para pregar o Evangelho sem levar nada de valor, muitos pertences, é bem provável que ele estava pensando na segurança dos seus amigos. Naquela época também existiam ladrões, viu, gente? Ladrões, pessoas violentas, inclusive era a época que mais teve violência quanto aos pregadores do Evangelho, tá? Que eram os apóstolos, tá? Então, ele deu essa ordem para os apóstolos dele, entendeu? Agora não vai pegar isso aqui, ó, pegar esse texto de Lucas 10:4 e ir para algum lugar sem nada, né? Porque você vai passar necessidade, né não? E o pior é que tem gente que faz isso. Eu não entendo como consegue sobreviver, mas tem gente que faz isso, tá bom? Afinal, eram tempos em que as viagens eram feitas a pé ou em grupos pequenos, o que tornava os viajantes alvos fáceis de assaltantes de beira de estrada, é o que eu acabei de dizer. Logo, sem coisas de valor, teriam mais chance de saírem ilesos da situação. Já a explicação romântica para isso é que tem a ver com a humildade e uma certa valorização da pobreza. É a explicação romântica, entendeu? Mas o texto, no texto aqui de Lucas, não tem nada de romântico não, tá? É mais para evitar assalto, é mais para evitar violência mesmo, né? Há muitas outras recomendações restritivas na Bíblia. Todavia, se o objetivo for entender as coisas do ponto de vista histórico e cultural, precisamos ir mais fundo, principalmente analisando como era a vida em tal período da humanidade ou as tradições de certo povo. E claro, sempre respeitando as diferentes crenças, né? Essas foram as 5 proibições que tem dentro da Bíblia e a gente ainda pratica, como se fossem regras para nós, né? Então, aliás, apesar que tem algumas aqui que a gente não pratica, né? Entendeu? Porque a maioria dessas coisas que eu falei aqui são com relação à cultura da época de Jesus, tá? E da época de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, tá bom? E nós não devemos levar ao pé da letra. Devemos obedecer sim, mas não levar ao pé da letra exatamente como está escrito, porque nós não vamos conseguir, né? Entendeu? Não conheço ninguém que, em sã consciência, estando nas igrejas atuais, consigam levar textos bíblicos ao pé da letra, né? Tá bom? É sobre isso que eu vim falar aqui hoje com vocês. Beijos nos corações. Estou com quase 20 minutos de vídeo e até o próximo vídeo, tá bom? Deixem seus likes, joinha, tá? Inscrevam-se no canal e Deus abençoe você.